Esse é um suplemento da aula de transtornos mentais e obsessão, e é bem interessante porque vai ilustrar um pouco dessa relação mais estreita entre obsessão e transtornos mentais. Lá na aula a gente fala muito da psicopatologia propriamente, a psicopatologia que a gente conhece pela ótica científica, né, sobre os transtornos, princípios diagnósticos, sintomas. A gente fala um pouco de obsessão dentro da discussão sobre a etiologia, sobre a origem, causa dos transtornos mentais, mas aqui a gente vai ver um caso ilustrativo real, que quem conta essa história é o Manuel Filomeno de Miranda, num dos livros, num dos incríveis livros dele, que são grande referência para quem quer estudar sobre obsessão. E aí vamos conhecer um pouco esse caso, tá? O nome do livro é Nos Bastidores da Obsessão, super recomendado a leitura para quem quer se aprofundar neste tema. Esse momento do livro é um momento assim muito curioso, muito interessante, até assim impressionante, eu diria, que é uma observação, uma experiência que Filomeno teve numa espécie de cidade, de uma zona do mundo espiritual inferior, que esse lugar era comandado por um cara chamado Theophrastus. A gente vai conhecer um pouco da história dele, tá? E aqui era uma espécie de anfiteatro onde estava acontecendo uma apresentação. Existia um palco, né? E existia uma plateia ali em forma de anel assistindo aquela apresentação. E olha só, parece uma coisa absurdamente ficcional, mas é muito real e faz muito sentido quando a gente conhece os princípios do mundo espiritual. O tema dessa apresentação, eu acho que colocado lá é como obsessão de uma homicídio, tá? Primeiro, vamos só entender quem é Theophrastus, essa figura. Ele foi, na última encarnação dele, ele foi um mago feiticeiro lá no século XV, foi morto na fogueira, foi um daqueles médiuns, né? Pessoas que tinham alguma habilidade mediúnica, era visto como mago feiticeiro, e a igreja naquela época julgava ser um ser demoníaco, né? Serviço do demônio, e esse indivíduo ele foi morto na Inquisição nessa época. E quando ele desencarnou com muita raiva, mas com muita raiva, porque era um cara muito vaidoso, muito orgulhoso, achava que foi muito injusto a forma como ele morreu, e ele declarou raiva, ódio mortal a toda uma humanidade, ao que ele chamou de injustiça, né? E ele achou que ele deveria fazer justiça com as próprias mãos, deveria criar um código próprio de justiça para condenar, para punir aquele que cometesse determinados crimes, como foi as pessoas que mataram ele na fogueira, que ele achou isso um crime terrível, né? E ele era um cara muito inteligente, muito habilidoso, então facilmente ele conseguiu lá no mundo espiritual juntar uma série de outros espíritos que se alinhavam com ele em ideias e fundou uma verdadeira cidade lá, uma verdadeira organização criminosa obsessiva que tinha como objetivo obsediar pessoas, obsediar encarnados, tá? E desencarnados também. Então, olha só que coisa impressionante. No livro conta a história mais detalhadamente. Estou só fazendo um resumo aqui. E aí, o que aconteceu? Nesse momento, tá? Deixa eu voltar aqui. Esse momento do livro, então, é uma apresentação que está acontecendo. Na verdade, é uma espécie de julgamento que o Theophrastus faz com sua equipe, e assim, lembra muito aqueles circos romanos, né, que botavam as pessoas para ser comida pelos leões, as pessoas deliravam. Então, ali na plateia tem espíritos tanto desencarnados como encarnados em desdobramento assistindo aquela cena. E aí é chamado, e aí tem toda assim, um marketing ali, né, né, apresentação assim, que é uma espécie de show mesmo que acontece ali. E aí ele anuncia que é chegada a hora da plateia conhecer o caso de uma criminosa. Ele destaca isso. Vamos conhecer agora uma criminosa. Este espírito, ele que ele vai apresentar agora aqui, ele está encarnado nesse momento, tá? Mas vamos conhecer a história desse espírito. Esse espírito, na verdade, numa encarnação passada, anterior à atual, ele aconteceu o seguinte: essa mulher, o espírito é dessa mulher aqui, tá? Essa mulher, ela era casada e ela estava traindo o marido dela com um amante e eles planejaram matar o marido. Tem todo um detalhe da história lá, mas basicamente eles mataram o marido porque assim, eles tinham interesse de continuar juntos, enfim, o marido ia ser um empecilho, acho que tinha interesses financeiros também ali. Então eles mataram o cara, mataram. Então a mulher matou o marido com a ajuda do amante, certo? Essa é a história. Mas após um tempo o amante deixou essa mulher, tá? Ele ficou um tempo com ela, depois ele fugiu, se eu não me engano ele levou dinheiro também, etc. E essa mulher entrou numa depressão difícil, né? Num desequilíbrio mental, e acabou a vida de uma forma bem lastimável.
viciada em álcool, fazendo abuso de álcool, e também com a vida sexual muito desequilibrada, né? Ela passou a não ter controle nenhum da sua vida sexual. Então, ela desencarnou de uma forma muito ruim. Uh, o marido morto, tá? Esse marido ele vai passar a ser obsessor dela, tá certo? Esse marido, quando desencarnou, com intenso sofrimento, intenso ódio deles dois, né? Da mulher e do amante. E muito tempo depois, ele descobre que essa mulher, olha o que aconteceu com essa mulher. Ela morre num estado bem ruim, ela passa por uma série de dificuldades no mundo espiritual, mas ela reencarna, e reencarna agora como homem, no sexo masculino, tá? E esse obsessor, esse ex-marido dela da outra vida, ele descobre ela, já ela aos 10 anos, nessa nova vida, já como menino, né? Quase um pré-adolescente aqui. E aí começa a obsessão cruel em cima dela, né? Que agora é ele. E o ponto de desequilíbrio, vejam só, que esse obsessor atua justamente na área sexual. Provavelmente porque, assim, o tema sexual, ele estava em pauta para esse obsessor, ele foi traído, né? Por essa mulher na outra existência, e provavelmente no perispírito desse jovem existia um ponto de vulnerabilidade sexual, porque foi um tema, foi o tema da traição, né? O tema que envolveu o deslize da traição, acabou a vida anterior com muito desequilíbrio sexual, então provavelmente reencarna sim com a área de vulnerabilidade. E aí o obsessor, ele percebe isso e passa a influenciar esse jovem para começar muito jovem já a ter bastante desequilíbrio sexual. E aí esse obsessor, ele conhece o Teofrastos. O Teofrastos, ele tinha um marketing muito forte para assim, amigo, você quer fazer justiça? Você tipo assim, você está magoado? Você foi traído? Né? Venha comigo que eu ajudarei você a fazer justiça. Então assim, é muito apelativo, é muito convidativo para esse tipo de espírito. Então, o Teofrastos, ele ensinava aos espíritos técnicas específicas de otimizar a obsessão. Vejam só, que coisa impressionante, né? E aí esse jovem aí adolescente, né, ele começa a sofrer bastante com essa influência, e assim, eu acho que ele cresce, se eu não me engano, ele já está maior, já é adulto, né, é adolescente adulto, alguns anos já se passaram, e esse jovem, ele busca a psicoterapia, a terapia psicológica assim, para tentar se equilibrar, tratar o seu sofrimento. E essa psicoterapia é ineficaz, por quê? Olha só o que acontece, o obsessor, ele consegue influenciar a terapeuta do paciente, né? Deste homem, deste obsediado, o obsessor, ele consegue, influenciando a terapeuta, a fazer com que a terapia não ande. Olha só que complicação. E veja a responsabilidade dos terapeutas, né, da vigilância, numa vida equilibrada também, porque eles podem acabar sendo alvo dos obsessores. E aí, mas acontece uma coisa interessante. Esse obsediado, este jovem que foi mulher na outra vida, que traiu esse marido, que agora está obsediando, ele conhece o espiritismo, passa a frequentar um centro espírita, passa a estudar, passa a receber terapia, enfim, terapia fluídica e passa a melhorar. A redução de influência, acontece uma redução de influência. E veja o poder que o obsediado tem, né, quando ele consegue realmente entrar em sintonia. Porque, por mais poderoso, entre aspas, que pareça ser um obsessor, inteligente, esperto, mas tudo é uma questão de sintonia. Então, assim, se você consegue ingressar em outra sintonia, você não vai ser alcançado por esse obsessor. E aí o que começa a acontecer, essa influência começa a reduzir, o obsessor começa a se preocupar, né? E vai conversar com o Teofrastos, o grande mestre dele. Teofrastos, meu amigo, é o seguinte, eu não estou conseguindo, esse danado agora, ele está com tal espiritismo ali, está mudando o estilo de vida, está em outra frequência, eu não estou conseguindo acessar. O que é que a gente faz? Me ajude, por favor. E aí o que acontece é que esse indivíduo, esse jovem que estava caminhando bem com a ajuda do espiritismo, ele acaba tendo uma recaída, o que é muito comum, assim, em termos das suas condutas, seu comportamento, e nessa recaída, olha em vigilância como é cruel, né? Nessa recaída, o obsessor consegue sintonizar com ele de novo, e aí, numa bela noite, ele dormindo em casa, desdobrado, o obsessor consegue pegar ele e levar para o palco do Teofrastos. E é o que acontece, né? O Teofrastos pega esse espírito, e aí tem toda aquela coisa, né? Criminosa e tal, vamos agora fazer justiça e tal. E o Teofrastos, que já era muito inteligente, conhecedor de técnicas sofisticadas de obsessão, ele aplica uma célula fotoelétrica, uma espécie de chip. Veja só, qualquer coincidência com filmes de ficção não é
Não é estranho, certo? Ele consegue pegar uma espécie de chip e aplicar no cérebro desse indivíduo, e essa célula, esse chip, ele iria ser responsável por gerar uma voz dentro da cabeça desse indivíduo, uma voz repetitiva de comando para suicídio. Gente, o que é isso aqui? Isso aqui é o que a gente vê com muita frequência na psiquiatria, na psicopatologia, que nada mais é que a famosa alucinação auditiva de comando para suicídio, que é um sintoma comum em depressões graves e aumenta muito o risco de suicídio. Então, olha que interessante, um caso realmente assim de um indivíduo que iria adoecer, e aí o que é que se esperava, né? Que esse indivíduo, ele, a partir daquele dia, ele começasse a desenvolver essa alucinação, essa voz repetindo para ele que ele tem que se matar, e isso aumentaria muito o risco dele cometer suicídio. Então, veja que quem está de fora, um profissional da saúde mental, avaliando esse indivíduo, sim, vai fazer esse diagnóstico, ó, você está com alucinação de comando, né, para suicídio, ele faz esse diagnóstico, existe todo um plano terapêutico em relação a isso, mas veja que por trás aqui existe uma obsessão, muito claramente. Aqui é um caso clássico de que a obsessão ela está na gênese, ela está realmente na causa principal do adoecimento do indivíduo. E essa obsessão precisa ser tratada. Então, veja a complexidade que é quando a gente lida com adoecimento mental, né? Mas vale um adendo aqui que se eu pego um indivíduo desse com alucinação de comando para suicídio, mesmo sem conhecer essa realidade, e muitas vezes a gente não vai conhecer, a gente não vai ter acesso a essa informação, a conduta psiquiátrica, ela não muda, tá? Tipo assim, o fato de você ter um chip implantado por um obsessor, fazendo com que você escute uma voz, isso não muda a utilidade dos remédios. O que pode acontecer, na verdade, que os remédios eles fiquem mais limitados, mas eles não chegam a ficar contraindicados. Você não deve deixar de passar um remédio, por exemplo, um remédio antipsicótico para ajudar a reduzir essa voz, por achar que ela é obsessiva, até porque o remédio agindo no cérebro físico, sim, ele pode reduzir isso aqui. Tá? Talvez ele tenha um efeito mais limitado, porque esse fenômeno dessa voz que esse indivíduo vai escutar não vai ser puramente mental, vai ser por um agente externo, mas sim não muda a necessidade de auxílio psiquiátrico e psicológico, tá? Mas só para a gente ver assim como são sofisticadas muitas vezes as técnicas de obsessão, mas lembrando, tá? Isso não é fatalidade, isso não é azar. Perceba que tem toda uma historinha por trás e, mais importante, o indivíduo nesta vida ele tem recursos de conseguir lutar para resistir a isso, tá? Essa é uma coisa que a gente não pode esquecer, tá bom? Então, esse é um exemplo interessante de uma causa de doença mental causada realmente por obsessão.